Jornal Alto Vale Online, apresentador teste Cleiton da Silva. Karl Marx e sua filosofia, a teoria que transformou a visão da sociedade. Karl Marx, filósofo, economista e revolucionário alemão do século XIX, é uma das figuras mais influentes da história do pensamento moderno. Sua filosofia é fundamentada na crítica ao capitalismo e na ideia de luta de classes forneceu as bases para o que viria a ser o marxismo, um dos principais marcos teóricos da análise das estruturas sociais e econômicas. Em sua obra central, O Capital, Marx analisa as relações entre capital e trabalho, explicando como o capitalismo cria desigualdades sociais e econômicas, com os trabalhadores, o proletário, sendo explorado pelos donos dos meios de produção, a burguesia. Essa exploração, segundo Marx, é a base da sociedade capitalista, resultando em alienação e divisão social. A filosofia de Marx é centrada no materialismo histórico e dialético, uma visão que propõe que a história é movida por uma força material e econômica, e não por ideias ou eventos isolados. Ela argumenta que as mudanças nas estruturas econômicas impulsionam a transformação das sociedades, criando novos sistemas de produção e, eventualmente, novas formas de organização social. Esse processo é dialético, ou seja, ocorre através de conflitos e contradições. O desenvolvimento do capitalismo gera desigualdade e alienação, mas também cria condições para o surgimento de uma nova sociedade, mais igualitária e mais justa, onde os trabalhadores, ao tomarem consciência de sua exploração, se organizam para transformar a realidade. O conceito de luta de classes é central no pensamento marxista. Para Marx, como toda a sociedade é dividida em classes com interesses conflitantes, a luta entre elas impulsiona a história. O capitalismo, o conflito é entre a burguesia, que controla os meios de produção, e o proletário, que vende sua força de trabalho. Esta luta, para Marx, é inevitável e acabará por resultar na derrubada do capitalismo e na criação de uma sociedade sem classe, ou socialismo, onde os meios de produção seriam de propriedade coletiva, eliminando a exploração e a desigualdade. A ideia de alienação é outra contribuição importante de Marx. Ele argumenta que no sistema capitalista o trabalhador é alienado de seu trabalho, do produto que cria e até de si mesmo. Como o trabalho é controlado pela burguesia e o trabalhador não possui os meios de produção, ele perde o sentido de sua atividade e se sente desconectado de sua própria humanidade. Marx via essa alienação como uma característica essencial do capitalismo, que desumaniza o trabalhador e transforma em um mero instrumento de produção. Embora as ideias de Marx tenham sido controversas, elas influenciaram profundamente o século XX, inspirando revoluções, movimentos sociais e análises críticas das estruturas econômicas e políticas. A filosofia marxista continua relevante em debates sobre desigualdade, direitos dos trabalhadores e justiça social. Mesmo após mais de um século, a análise de Marx sobre a dinâmica do capitalismo e a exploração do trabalho permanecem uma referência importante para entender a injustiça e a contradição das sociedades modernas.